apresentar um seminário sobre o mercado de telecomunicações no Brasil e uma parte abrangendo a parte externa. E a gente vai fazer uma análise macroeconômica da influência que a telecomunicação tem no Brasil hoje e na economia. Os participantes do nosso grupo sou eu, Diego Bataglia de Mendes, tem o Gabriel Henrique Duarte, Gabriel Rodrigues da Silva e Paulo Ricardo Pazeto. O sumário desse seminário vai ser o seguinte: a gente vai começar introduzindo a telecomunicação, como funciona, a gente vai tratar do impacto da pandemia de Covid-19 no setor, que ocorreu ali a partir do fim de 2019 até o começo de 2022, e atualmente ainda acontece na China, mas não é mais considerado uma pandemia global. A evolução da rede móvel, como foi evoluindo, 3G, 2G, 4G, 5G, que é um mercado em constante evolução, e a evolução desse mercado no geral se trata mais de velocidade de entrega do que uma evolução tecnológica em si. Como o setor de telecomunicações move a economia no Brasil, temos as Big Techs aqui no Brasil, temos Claro, NET, Vivo, TIM, que são as grandes companhias de telecomunicação no Brasil, e como elas movem a economia. E a gente vai concluir o seminário. Para começar introduzindo, o objetivo desse seminário vai ser o seguinte: a gente vai discutir a internacionalização do setor de telecomunicações no Brasil, o tanto que a gente ainda é dependente de empresas de fora, de tecnologia de países de primeiro mundo. A gente vai abordar a participação das operadoras estrangeiras, que a gente precisa de tecnologia no Brasil aqui ainda. Por a gente ser um país de terceiro mundo, a gente não tem tecnologia o suficiente para produzir certos tipos de satélite, antenas, esse tipo de coisa. A relação com a concorrência que a gente tem aqui no Brasil, a concorrência das empresas internamente, Claro, Vivo, TIM, como funciona essa oligarquia de concorrência que eles têm. O perfil de capital externo, como funciona os investimentos nisso aqui no Brasil, se a gente atrai capital externo ou não, a dependência externa que a gente ainda tem e o comércio exterior. Além disso, também vai ser abordadas as inovações ocorridas no setor nesses últimos anos e seus impactos na economia e na própria tecnologia e modo de viver que a gente tem hoje em dia. Agora a gente vai tratar do impacto da pandemia no setor e quem vai tratar disso é o Gabriel. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Quando a gente está falando de pandemia, a gente tem vários setores que tomaram um impacto muito forte durante a pandemia. E a telecomunicações foi um deles também. Não teve um impacto negativo, mas sim ela teve um impacto muito positivo. Ela foi um dos setores que mais cresceu durante a pandemia. Então, quanto a pandemia impactou o mercado de telefonia brasileiro ao longo da pandemia? Bom, devido a esses impactos, os consumidores eles preferiram acessos pré-pagos, que eles têm um custo um pouco mais controlável. Então, a densidade da telefonia móvel, ela fechou o ano de 2020 com um crescimento de 1,11% em relação ao ano anterior. O que mudou no comportamento do assinante móvel em uso de dados, de voz e de apps? Durante a pandemia, a gente teve também um aumento de 40% no uso de dados. Essa foi uma média que foi levantada pelas operadoras. Todas as operadoras tiveram um crescimento muito exponencial durante a pandemia. E é isso. No uso de apps, os serviços de vídeo, de streaming também foi o setor dentro da telecomunicação que teve o maior crescimento. Teve um crescimento de 160% nesse setor, e não só apenas em serviços de streaming de filmes, séries, mas também na educação e serviço de gaming também. A educação principalmente, por exemplo, o Microsoft Teams que a gente está usando, o Google Meet, que a gente teve o EAD, então teve um crescimento muito forte nessa área da telecomunicação. E no uso no setor de voz também, que faz parte do setor da telefonia, e ele teve um crescimento maior que a telefonia, que teve um crescimento de 11,1%, que foi o primeiro item que eu falei. Nas chamadas de voz, a gente teve um crescimento de 16%, que a cada ano estava diminuindo, e quando chegou a pandemia, a gente teve um crescimento de 16%. E é isso. Bom, eu sou o Gabriel Rodrigues, agora eu vou falar um pouco da evolução da rede móvel no nosso país e um pouco do mundo em geral. Bom,
A rede móvel, aqui no Brasil, ela está ligada diretamente ao setor de telecomunicações. E por que que esse setor é tão importante, tão em peso para a nossa economia? Ele está ligado diretamente a temas como o acesso à internet, TV por assinatura, comunicação por rádio, transmissões ao vivo, né, por satélite, entre outros. E esses são um dos temas mais importantes na nossa atual evolução, porque afinal é a internet, é a transmissão por satélite que liga tudo, desde as empresas até pessoas, né, em todos os cantos do país e do mundo. Bom, e a gente está atualmente na transição do 4G para o 5G. É, eu vou falar um pouco, né, sobre essa transição, sobre o 5G em si. O 5G, ele é a quinta geração de redes móveis e ele trata-se de um salto evolutivo, né, muito significativo para a gente. A ideia do 5G é que ele começou a ser imposto sobre os países, né? Foi liberado o acesso a ele, a ideia do 5G em 2022. Mas a ideia é que ele seja totalmente disponibilizado em 2025. E quais que são as vantagens do 5G para o 4G, que era a nossa geração, vamos dizer, passada? Bom, a primeira vantagem que ele vai ter é que ele deve consumir 90% menos em energia do que o 4G consome atualmente. Isso é drasticamente muito bom para em todos os quesitos, né? No quesito do seu valor, que a gente vai ter que arcar com ele, da energia mesmo consumida. Ele vai ser 5 milissegundos a 6 milissegundos mais rápido do que o atual 4G. Bom, a ideia é que ele seja, na realidade, de 5 milissegundos inferiores a 5 milissegundos. O 4G é inferior a 30 milissegundos. Então, uma transmissão por 4G pode ir de 1 milissegundo a 30. E a do 5G, a ideia é que seja sempre menor do que 5 milissegundos. E outra vantagem dele acima do 4G é que o espaço que ele vai ter para conectar aparelhos, celulares, computadores, as próprias redes, Wi-Fi, em tudo que utilizar 5G, vai ser de 50 a 100 vezes maiores do que é atualmente. E por que que isso é tão vantajoso para a gente, assim, no nosso dia a dia? Então, vamos colocar um exemplo. O que mais causa acidente para a gente hoje são, principalmente, né, não necessariamente o que mais causa, mas um dos maiores motivos de acidente são veículos, acidentes envolvendo veículos, batidas, é, enfim. A ideia do 5G é que ele seja de 5 milissegundos para baixo, a velocidade dele. Isso é muito pequeno, é uma fração muito pequena de tempo. Então, por exemplo, ele vai ter acesso a smartphones, smartwatches e tudo que está conectado à rede ele vai ter acesso. Então, uma pessoa está atravessando uma via pública, né? E está vindo um carro. Bom, a ideia é que se crie tecnologias de aplicativos que estejam conectados com os carros e os celulares, os smartwatches, porque, por exemplo, a pessoa ela está atravessando, não teve atenção, pode ser atropelada ali naquele momento. Como são 5 milissegundos para menos a velocidade do 5G, antes da pessoa ser atingida, o próprio aparelho dela vai conseguir calcular que o carro vai bater e vai mandar um sinal para ele. E esse sinal vai falar o quê? Seu veículo tem que parar, ele vai automaticamente parar, evitando um acidente que podia ser fatal ali. Essa é uma das aplicações mais incríveis que ele vai ter. Essa questão da velocidade vai interferir em várias partes da nossa evolução. E bom, em questão econômica, por que que como que ele vai afetar a gente? Se isso vai ser bom ou não? Isso vai ser bom. De início não parece, porque pessoas da telecomunicação, da área de telecomunicação, estima que ele vai ser, para ele ser implantado na Europa, que é um dos primeiros lugares a se adaptar a ele, para serem colocadas as redes, o custo de instalação dele vai ser de 300 a 500 bilhões de euros. De início, isso é muito dinheiro, mas é um preço a se pagar para a nossa evolução, porque a velocidade que ele vai propor, a tecnologia que ele vai propor, não é nada comparado a esse preço, ela é muito maior, o preço não é nada comparado a ela. Bom, e ele vai ser. A ideia dessa implantação é que ela ocorra totalmente até 2025. Então, em 2025, a ideia é que sejam começadas a produzir a tecnologia total voltada ao 5G.
E no Brasil, a gente já começou a ter pequenos acessos em 2022 para essas redes, mas é um acesso bem remoto ainda. Não é nada que se compare o que a nossa rede passada abrangia. Bom, eu sou o Paulo, vou falar sobre como o setor das telecomunicações consegue mover a nossa economia. Bom, basicamente, o setor de telecomunicações ele é responsável por entregar dados. Em resumo, assim, uma forma bem rude de falar seria a entrega de dados. Essa entrega de dados é feita por meio de como é que fala? A Claro, a Algar. Essas empresas são responsáveis por dar o serviço de comunicação. Esse serviço de comunicação capacita a gente a poder trocar dados e informações. Esses dados sigilosos, né, podem ser passados através de países para poder impulsionar a sua própria evolução. Por exemplo, no caso da pandemia ali que tivemos, a China, os Estados Unidos, o Brasil poderiam trabalhar todo mundo em conjunto, entregando dados de pesquisa e evolução dentro do vírus influenza, através da telecomunicação. E isso afeta também a economia de que maneira? O ato das transações pode ser feito de maneira mais simples, mais ágil, possibilitando assim maiores compras e realmente realizando aquele tão ideal mundo globalizado, onde todo mundo está conectado entre si. Conseguindo assim, você que está em casa, tranquilo, uma noite, pedir por uma roupa lá da Shein, que é na China, e esse produto chegar para você. Não em questão de segundos, obviamente, porque demora a importação, ainda não evoluímos ao ponto de tornar isso tão instantâneo. Porém, é o serviço de telecomunicações que pode realizar isso. Isso pode sim ser uma evolução da nossa próxima geração. Mas já é incrível o ato de você conseguir comprar de um lugar tão longe. Os serviços de telecomunicações não ficam restritos apenas a serviço de telefonia, como muita gente pensa, arruma o satélite ali, ó, engenheiro da Algar. Não, claro que não. O serviço de comunicação, de telecomunicações, pode ser sim sites, pode ser sim aplicativos diferentes já desenvolvidos para a gente conseguir essa evolução, conseguir esse poder de compra, conseguir impulsionar a economia em níveis avassaladores. Mas com tudo isso, né, pode-se notar, concluindo, que o ser humano se tornou extremamente dependente da tecnologia. Como o próprio Albert Einstein disse, lembrando, Einstein não viveu o nosso período tão globalizado, não viveu essa era moderna da tecnologia. Ele não pôde presenciar o ponto que isso chegou, mas ele citou uma frase que basicamente previa o futuro da humanidade. Se tornou aparentemente óbvio que nossa tecnologia excedeu nossa humanidade. É impossível você não ver um jovem de 16 anos aí navegando pelo TikTok, desejando essa compra, desejando possuir as roupas de uma pessoa que é um europeu. O que o brasileiro tem a ver com o europeu? Lá é frio, aqui é quente, mas as roupas, através da telecomunicação, através desses serviços de streaming, é uma coisa engraçada, é uma coisa engraçada. Porque esses serviços, esse mundo todo conectado, fez com que a gente perdesse parte da nossa própria identidade. Basicamente é isso que Einstein queria dizer. A gente perdeu a nossa capacidade de evoluir sozinhos. A gente não consegue evoluir sem estar aliado a uma máquina. Você não consegue fazer uma pesquisa, você não consegue pegar dados, você não consegue ter fontes concretas, rápido, de maneira eficaz, sem usar a internet. O uso de livros é algo que realmente teve a sua defasagem, esse setor, né? A partir do momento que as telecomunicações pôde unir todas essas informações em um único amplo, né? Porque, querendo ou não, o serviço de internet é uma criação da telecomunicação. Pode ser meio que indireta, mas sim, também é a telecomunicação. O serviço de internet é o que une todo e todos. Bom, basicamente, então, a mensagem que fica para o final desse seminário
é que sem o serviço de telecomunicações, a economia iria despencar muito. E, infelizmente, o ser humano, a evolução dele sempre vai ser a partir da máquina e cada vez mais vamos ficar dependentes desse sistema que foi imposto pela gente, né? Bom, agradeço muito por ter assistido até aqui e desejo uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Muito obrigado. Ô, Paulo, só te interromper aqui, Opa, claro. complementar uma coisa que eu falei aqui. Eu tinha falado que as chamadas de voz elas tiveram um crescimento de 16%. Eu me equivoquei, na verdade, esse foi um dado que a Claro passou para a gente, que a Claro teve um crescimento de 16% nas chamadas de voz. O crescimento das chamadas de voz no geral, na telecomunicações, foi muito maior, com um crescimento exponencial tão grande quanto o uso de dados móveis. É só isso mesmo, só corrigindo o que eu falei. Valeu, uma boa noite a todos aí, boa tarde, bom dia. É isso. Excelente, excelente, Gabriel. Muito obrigado aí por agregar essa informação a gente. E vamos encerrar então. Uma boa noite.